Olá, aluno do nono ano, aqui é a professora Moísa e hoje vamos falar sobre o projeto EPTV na Escola 2023. O tema é Somos a Natureza. Por que precisamos restabelecer nossa relação com ela? O assunto que vocês devem aí pensar é a natureza. E dentro desse tema você vai perceber que há uma pergunta. Essa pergunta ela direciona para a problemática. Qual é a problemática? É que nós não temos o contato com a natureza. Muitas das vezes ficamos recolhidos em casa, com o uso das novas mídias digitais e por outras razões, que seja a correria do dia a dia, estamos deixando de fazer passeios, por exemplo, em parques, jardins. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto, algumas regras e depois voltaremos nessas questões. Primeiramente, você vai pensar que o seu texto deve possuir um título. O título você deve colocar, mas você deve pensar que é mais ao final do seu texto. Como assim? Você deve escrever a sua redação e após uma leitura bem atenta, você deve selecionar algumas palavras que possam aí servir de título. Pense em 2, 3 palavras, não utilize artigos, preposições, conjunções e evite também o uso de verbos. Tá? Crie um banco de palavras após a leitura do seu texto e faça aí o título. O título deve ser centralizado na folha, não pule linha entre título e texto, tá? E coloque aí algo chamativo, algo que desperte o leitor aí para a leitura do seu texto como um todo. A quantidade de linhas, mínimo 15 linhas e no máximo 25 linhas. Lembre que seu texto vai ser digitado, então pode ultrapassar aí um pouquinho dessas linhas. Pense também que se sua letra é grande, aí, 15 linhas serão aí com pouco conteúdo, né? Então, pense em fazer um pouco maior. Não faça cópia da internet, pois é crime, não é? Então, nada de ficar copiando trechos aí, incluindo no meio do seu texto, tá? Porque é plágio e você não vai ser avaliado de forma positiva. Deixe as ideias fluir, né? Faça anotações, pesquise, tire fotos, por exemplo, de lugares que você visitou, converse com seus familiares para trocar ideias e deixe o título para o final, como eu falei para você. Nós temos aqui uma questão muito importante que está no edital, tá? Você pode conferir o edital no site da IPTV e eu grifei algumas questões importantes, tá? Vou fazer a leitura desses trechos. Apesar de muitas vezes nos vermos como algo separado da natureza, nós fazemos parte deste universo natural. E só tendo plena consciência disso é que vamos conseguir fazer algo prático para que o futuro seja melhor e mais saudável para todos. Aí depois vem falando sobre o déficit de natureza, algo que reflete diretamente na saúde física e mental. Então, essas duas partes são duas partes que apresentam aí o projeto, tá? Então, você deve focar nessas questões. Também aqui eu grifei na segunda parte que pesquisas sugerem que a conexão com a natureza pode tratar transtornos como o déficit de atenção, o TDAH, entre outras doenças. E o projeto, o edital, ele faz aí uma pergunta para você pensar aí. Será que os alunos sabem quais as áreas visitam o jardim da escola? Ou da sua casa? Será que conhecem o parque que existe perto de casa? Será que existe algum parque também, né? Porque vamos pensar que às vezes as cidades elas visam muito mais construções do que o verde. Então, como ponto inicial da sua redação, do seu planejamento aí, responda essa pergunta, será bem interessante. Depois nós temos aqui que esse projeto, né, ele tem como ideia formar aí pessoas mais conscientes do seu papel no cuidado com o planeta, porque é a casa de todos e não apenas de nós, né, seres humanos. É um texto
do Terra da Gente, tá? Você pode acessar na internet, tem vários outros textos aí que podem inspirar aí para a construção da sua redação. Eu pensei aqui em 3 motivos para você abordar na sua redação. Eu vou explanar sobre essas ideias, faça um planejamento no seu caderno, tá? Escolha aí o melhor motivo, tá? E pesquise outras questões. Lembrando que esses motivos estão disponíveis nos vídeos que a EPTV, né, propôs aí para vocês assistirem. O motivo 1 é os eletrônicos, quer dizer, por que as pessoas não têm contato com a natureza? Porque muitas das vezes, não é, o celular, não é, como o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, criam aí um mundo paralelo. Por quê? Porque esse indivíduo, ele se sente às vezes bem em ver a vida do outro, se sente bem em jogar, né, no celular, por exemplo, né, ou em aplicativos. Vamos pensar que ele se sente bem, às vezes, também no uso, não, né, assistindo, às vezes, séries. E acaba que a hora passa e não sobra tempo para sair. Esse mundo paralelo, ele é muito melhor, né? Então, essas novas mídias digitais podem ser um motivo do não contato com a natureza. E acaba que nós tivemos esse período de pandemia, que fez com que as pessoas ficassem em casa, que se acostumou a essa vida de celular, TV, o videogame, e acaba que esse contato que fica para depois. Na verdade, não nem o depois há. Consequências disso, dificuldade de se relacionar, porque acaba que esse mundo paralelo, ele te faz muito individualista, mas você tem amigos virtuais, digamos assim, mas acaba que na hora da necessidade você não tem nenhum. Esse mundo paralelo, né, de pessoas felizes, sorrindo, acontece de uma forma com que você observe isso e perceba que às vezes a tua vida não é tão boa quanto a do outro, né? Faz você se sentir mal propriamente, não é? E aí esse mundo que tem o presencial, né? Esse mundo que tem esse contato com o outro não é tão interessante, porque eu já estou tão mal que não me faz bem essa questão, né? Porque o outro vai me julgar, vai me apontar. Nós temos também a questão do sedentarismo, né? As pessoas acabam ficando em casa, comem mais e acaba que isso prejudica muito, não é, a saúde. E aí os comportamentos rebeldes acontecem. A gente tem muito essa questão da violência nas escolas, mas a violência está em todos os lugares, porque as pessoas deixaram de se relacionar presencialmente. E às vezes, quando se tem esse contato com o outro, que seja às vezes entre a família mesmo, às vezes a fala mais alta, não é? Um comportamento de não ter uma conversa mesmo, de não aceitar a opinião do outro. Como argumento, você pode pensar que as crianças com contato frequente com a natureza têm menos chance de problemas comportamentais e TDAH. Então, você vai pensar aí, né, que seria, digamos assim, um argumento para influenciar que as pessoas tenham mais o contato com a natureza. Quer dizer, se o pai percebe que o contato com a natureza pode melhorar, por exemplo, o aprendizado do filho, por que não fazer um passeio e deixar ele fora do celular, né, fora da TV? Uma questão muito interessante também, né, que você pode colocar, é que o Brasil tem um alto índice de uso do medicamento Rivotril. Então, esse medicamento, ele é forte, né, precisa ter uma receita médica, porque ele é controlado, e faz com que a criança, adolescente, fique um pouco mais calmo, digamos assim, mas vamos pensar que isso, a longo prazo, pode trazer grandes prejuízos. Nós temos aqui o motivo 2, pais receosos em deixar crianças e adolescentes saírem devido à violência. Nós falamos sobre a violência, não é? Há pouco, quando falamos do motivo 1, e vamos lembrar da violência que aconteceu aí nas escolas, não é? Os pais acabam que vão trabalhar, eles preferem que o filho fique em casa. E daí acaba que ele não tem o contato
com o meio a qual ele vive, né? Ele não sabe, como nós falamos lá no início, qual ave que tem aí, por exemplo, um pomar, não é? Ele não sabe quais ambientes que a cidade tem, quais ambientes que a sociedade pode lhe proporcionar, não é? O que a natureza pode trazer de vantagens para aí o cidadão. Então, assim, acaba que tem algumas consequências, como nós vamos abordar aqui, que ele afeta a coordenação motora, afeta também as vitaminas devido à falta de exposição ao sol. Então, quer dizer, a coordenação tem a ver com a questão do aprendizado, também com algumas questões relacionadas à escola, mas também tem relação ao manuseio com algumas coisas, não é? Então, a pessoa fica fraca, não é? Fica pálida também, por causa da questão da falta de exposição ao sol. Então, são muitos os prejuízos, se nós pensarmos. E como argumento, nós podemos aí pesquisar um pouquinho mais sobre o transtorno de déficit de natureza. Você vai achar bastante coisa. O motivo 3, a desconexão atual das pessoas com a natureza, né? Então, quer dizer, os adultos, eles acreditam que não é necessário sair, por exemplo. O mundo, na verdade, o mundo, né, a sociedade, está tão, assim, preocupada em ganhar dinheiro, digamos assim, que ela esquece desse contato com o meio que ele vive. Acaba que os passeios em família que tínhamos antigamente, não é? Aquela conversa que havia às vezes na porta de casa com os vizinhos, acaba que isso ficou distante. Então acaba que não é essa casa fria, não é esse ambiente frio que não é o ambiente que temos aí, que seja o quarto, que seja a sala. Esses lugares acabaram sendo, na verdade, usados com mais frequência, né, com a pandemia e depois, né, na continuidade do dia a dia, e que isso tá bom, né? Mas vamos pensar que isso pode mudar com essas questões que nós estamos abordando, né, esses pensamentos. Então, agora as consequências são os alunos mais agitados, né, o mau comportamento em casa, então é uma fala mais agressiva, não é? Esse aluno que às vezes não para quieto, então falta concentração mesmo. E o que você pode usar como argumento? Não é? Esse contato com a natureza ajuda a manter os alunos parados na cadeira em uma sala de aula. Isso foi um vídeo, né, que a própria PTV fornece lá para vocês assistirem, que fala que às vezes o aluno ele está acostumado a esse dia a dia, né, uma carteira após a outra e tal, e que às vezes fazer uma aula diversificada em ambientes fora da sala de aula pode proporcionar aulas mais interessantes, aulas mais dinâmicas. E o aluno problema pode se tornar aí líder e participativo com a natureza. Para finalizar, nós temos os tipos de texto, tá? Eu acredito que vocês podem usar o texto narrativo, tá? Com muita aí atenção, e ficará um texto bem legal, tá? Com um planejamento inicial. Você deve pensar que no primeiro parágrafo você deve fornecer aí as ideias sobre o personagem, né? Qual personagem que você vai criar, ou se vai ser um narrador personagem. Você vai pensar que você deve colocar o cenário e o quando, tá? Nessa primeira ideia, e o conflito. O conflito vai ser um dos motivos que você escolheu aí. Eu linkei 3, mas há vários outros motivos. Por exemplo, o crescimento, né, das cidades, né, o mundo agitado, né, a preocupação com o mercado de trabalho. Então, dentro desses motivos, você vai explanar depois, né, os argumentos, às vezes através de uma conversa, tá? Uma coisa muito interessante seria construir uma carta, né? Uma carta para o seu eu do futuro, ou uma carta para a sua avó, por exemplo, falando que o mundo que nós vivemos hoje é muito diferente do mundo dela. Ou você pode pensar em escrever um conto, tá? Um conto fictício, tá? Falando sobre essa questão, ou uma crônica argumentativa. A crônica argumentativa, você pode ser o personagem e você vai abordando, não é? Que no seu dia a dia você não tem espaço, né, para falar sobre o meio ambiente, né, falar da carência em relação ao contato com o meio ambiente. Uma ideia bem interessante é fazer uma fábula. Você pode criar uma personagem aí que se chama a Mãe Natureza, né? E ela vai fazer aí a sua reclamação,
tá? E você pode colocar aí os animais como personagens e fica muito interessante você colocar a moral da história. O texto dissertativo é o mais comum, você começa aí apresentando o tema, tá? E depois você traz a problemática e com o motivo, isso no primeiro parágrafo. Depois você vai colocar os argumentos em 2 parágrafos aproximadamente e uma solução. Em ambos os textos, tanto no dissertativo como no narrativo, você deve colocar uma conclusão assim que você deve dar uma dica, digamos assim, de como nós devemos agir, tá? Temos outros aqui tipos de texto. Eu acho que os 2 melhores são aí o narrativo e o dissertativo. Não que você não possa fazer o injuntivo, que seria uma receita, eu já vi alguns textos assim, você pode colocar os ingredientes, depois o modo como as pessoas devem se comportar aí em relação ao meio ambiente. Vale a pena fazer aí uma pesquisa também, porque eu já vi alguns textos bem legais que são aí relacionados ao tipo de texto injuntivo. No mais é isso, não é? Aí agradeço a sua atenção, espero que eu tenha ajudado. Um grande abraço.